pessoal, olha eu aqui de novo. Então, esse é o segundo vídeo. Gravei um primeiro vídeo falando sobre placa-mãe. E nesse vídeo, nós vamos ver os encaixes de componentes na placa-mãe. Como que a gente encaixa esses componentes. Então, vamos para a prática. Vamos começar aqui, pelo encaixe da fonte de alimentação. Vou pegar a fonte aqui. Então a gente tem a fonte de alimentação aqui com vários cabos. Vamos ver para que serve eles. Você vai ver que na sua fonte de alimentação, você vai ter conector aqui, Esse é o conector de 24 pinos. E você vai perceber também que não tem uma outra maneira de encaixar isso aqui na placa, porque só tem uma maneira. Você vai ver que aqui do lado tem tipo um ganchinho. E você vai ver na sua placa-mãe, se você der uma olhada ali onde você encaixa, vai ter uma travinha. Quando você empurrar, ele vai ficar preso nessa travinha aqui, tem do lado. Então, você pode até tentar encaixar de uma maneira diferente. Não vai, só tem um jeito. Então, você posiciona e empurra para baixo. Você tem que se certificar que a travinha aqui, ficou bem encaixada. Tá bem encaixado. E é claro que para tirar, você precisa apertar aqui e puxar. Pode ir fazendo força de um lado para o outro assim, né? É um pouquinho ruim para tirar, mas tira devagar porque você pode danificar sua placa se você puxar com muita força. Então está desconectado. Tudo bem? Então vou deixar aqui a fonte conectada, porque daqui a pouco a gente vai ver a conexão dos outros componentes e a gente vai precisar da fonte. Vou deixar a fonte conectada aqui. Fonte conectada. Agora vamos ver encaixe no slot PCI. Então eu tenho aqui uma placa de som, é claro que essa placa-mãe já tem placa de som, mas se caso ela parasse de funcionar, você poderia encaixar no slot PCI. Então tem aqui uma placa de som, Sound Blaster. Esse aqui é o sonho de qualquer consumidor que gosta de música. Sound Blaster. Tem aqui os conectores da placa e também só tem uma maneira de encaixar. Você vai ver no slot PCI que ele tem um sobressalto aqui, E a placa, ela tem uma cavidade. Então não tem como encaixar isso aqui errado. Então vou encaixar aqui minha placa de som. Minha placa de som parou de funcionar, minha que já vem na própria placa-mãe. E aí eu preciso comprar uma placa avulsa e encaixar. Então tá aqui, Está encaixada a plaquinha. Vamos supor que a sua placa de rede, você precisa conectar seu computador na internet e por algum motivo a sua conexão de rede aqui não está funcionando. Então você pode encaixar uma placa de rede à parte. Placa de rede. Mesmo esquema aqui também, Tem um sobressalto e tem uma cavidade ali na placa. Não tem como encaixar errado. Coloca e aperta para baixo, certifique-se que ela está bem encaixada, porque se estiver mal encaixada, você liga o computador, pode dar curto,
porque a placa está mal encaixada, não está pegando direito nas conexões, e aí pode danificar sua placa-mãe. Então tá aqui, ó. Eu tenho agora a placa de som e a placa de rede conectada. Tem uma placa de vídeo para conectar. Vou tirar aqui a placa de som, que a placa de vídeo, normalmente a placa aceleradora de vídeo, elas são grandes. E dependendo de como você for encaixar, então tá aqui, deixa eu encaixar direito aqui minha placa de rede. Está encaixada. Placa de rede. Aqui eu tenho uma placa aceleradora de vídeo. Essa placa é boa. É uma GTX 650 Ti. Essa era top de linha, né? Agora ainda é uma placa boa, né? Mas para pessoal que gosta de jogos aí, não roda tanta coisa atual. Mas quebra um galho aí para fazer alguns trabalhos de desenho, 3D, essas coisas. Quebra um galho. Então, você vai perceber que tem uma cavidade na placa. Aqui embaixo, né, perto de onde está meu dedo aqui. E na placa-mãe, você vai ver também, deixa eu tirar um pouquinho aqui a placa de rede, que ele vai ter um sobressalto aqui. Tá vendo? Um sobressalto aqui. Então, na hora de encaixar, vamos encaixar aqui a placa aceleradora de vídeo. Ocupa muito espaço, dependendo da placa. Então tá aí a placa de vídeo encaixada e tá aqui, né? E aí você tem aqui, dependendo da placa aí, você vai ter aqui HDMI, outras conexões. O bom de ter uma placa aceleradora de vídeo, que aqui no caso eu posso ligar 2 monitores, até um terceiro aqui, ó. Então ligo 3 monitores, um aqui no VGA, mais 2 aqui, 4 monitor, porque eu tenho uma entrada mini HDMI aqui, ó. Então posso ligar 4 monitores. Alguns computadores o pessoal coloca 2 placas de vídeo. Então olha só, se você coloca 2 placas de vídeo, porque algumas placas têm mais de um slot PCI Express. Se você tem mais de uma placa de vídeo, aqui eu tenho 3 conexões para vídeo, mais uma placa, 6 monitores eu posso ligar no PC. Pessoal que gosta de jogos, né, às vezes coloca 2, 3 monitor para fazer um full screen, né, do jogo, né? Ele ficar numa tela, parecer que está numa tela maior, mas na verdade são 3 monitores. Vamos ver agora encaixe de memória. Eu vou tirar essas placas. Tirar aqui, tem um conectorzinho no finalzinho aqui, ó, que você aperta para baixo, ela meio que já desencaixa. Tirar com cuidado. Pronto. Vou tirar a placa de rede. Encaixada. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, encaixe de memória. Lembrando que a sua memória tem que ser compatível com a sua placa. Manual da placa-mãe, você precisa pesquisar, como eu falei no outro vídeo, quem não assistiu, procura lá o vídeo Desvendando os Segredos da Placa-mãe. Aqui, ó, fabricante STI e o modelo é ATA 100. STI ATA 100. Cavidade na memória e o sobressalto aqui no encaixe. Também não tem como encaixar errado.
Se você estiver forçando para encaixar, provavelmente essa memória não é dessa placa-mãe. Então tem que ver direitinho antes de empurrar a memória para baixo, ó, ver a cavidade aonde que encaixa com sobressalto aqui. E aí empurra para baixo. Sempre tem essa certeza que está bem encaixado. Algumas placas pode ter até 4 bancos de memória. Aqui tem 2 bancos de memória. Outra coisa também, precisa saber o quanto de memória que a sua placa-mãe aguenta. Algumas placas mais antigas aguentam até 4 GB de memória. Então, se você quiser colocar 8, não tem como. Você pode até colocar 8, mas ele vai reconhecer 4. Então, precisa saber também, né, dar uma olhada no manual da placa-mãe para ver a quantidade de memória que essa placa aguenta. Normalmente, placas que suportam um grande volume de memória RAM são boas, porque para controlar uma grande quantidade de memória, precisa ter um chipset bom. Lembra do chipset? Quem não lembra, assiste o vídeo anterior, onde eu falo de chipset, desvendando os segredos da placa-mãe. Então, chipset bom, ele pode controlar grandes quantidades de memória RAM. E aí, isso determina a qualidade da placa-mãe também. E aí, encaixou, empurra para baixo, você vai ver que do lado aqui, ó, tem umas travinhas. Quando você encaixa e empurra para baixo, essas travinhas elas meio que fecham. Para tirar, basta empurrar para trás aqui as travinhas, que a sua memória ela vai meio que saltar aqui, ó. Tirar. Vou deixar elas encaixadas. Vamos ver o processador. Lembrando que o processador tem que ser compatível com a placa. Você tem aqui um ganchinho, meio que um ganchinho, que ele está aqui travado. Então eu vou empurrar ele um pouquinho para o lado e vou abrir aqui o encaixe do processador. O processador, deixa eu pegar o processador aqui. Processador, esse é o cérebro do seu computador. Conhecido também como CPU, Unidade Central de Processamento. É isso aqui que processa. Então tá errado falar que o gabinete é CPU. Gabinete não é CPU, gabinete é gabinete. CPU é processador, Unidade Central de Processamento. Então temos aqui um processador aqui. Esse aqui no caso é um processador antigo. É um Intel Dual Core antigo. Você vai ver que ele tem uma marcaçãozinha aqui na lateral, um triângulozinho dourado. E você vai procurar aqui no encaixe aonde é que tem esse triângulo. Você vai ver também, ó, que esses processadores mais novos, ele tem umas cavidades na lateral. Também não tem como encaixar errado isso aqui. As cavidades na lateral. E aí fica fácil. Colocou. Tá encaixadinho. Aí trava. Depois desse processo, você vai ver que alguns processadores têm uma coisa branca em cima, né? Que a gente chama de pasta térmica. O processador, quando você liga o computador, o processador ele começa a trabalhar e ele esquenta. A temperatura normal de um processador é 90 graus. E 90 graus já é quente pra caramba. Mas é a temperatura normal dele de trabalho.
Então ele esquenta, então normalmente alguns técnicos colocam aqui uma pasta térmica, algumas pastas de dente, não são todas, precisa procurar a informação direito, pode ser colocada para resfriamento. E em cima do processador vai um dissipador de calor e um cooler. Eu vou mostrar aqui a imagem no PC, porque eu não tenho esse dissipador de calor e não tenho esse cooler. Então seria isso aqui. Bem, ó, dissipador de calor, que é uma basezinha aqui de alumínio, pode ser cobre, cobre resfria mais e é um pouquinho mais caro. Em cima vai um ventiladorzinho. Isso aqui é bem antigo, né? Mas aqui um outro modelinho, ó. Aqui a gente tem uns tubos de cobre que a gente chama de hot pipe, né? Que ajuda na condução do calor, né? Na dissipação do calor. E embaixo a gente tem uma peça de alumínio. Isso vai em cima do processador. Então tá aqui, ó. Aqui é a placa-mãe, está presa no gabinete. Aí a gente tem aqui um dissipador de calor que está em cima do processador. É uma base de alumínio. E você tem um cooler, que é esse ventiladorzinho que ajuda, né? Então o calor sobe do processador e a função do ventilador é jogar esse ar quente que está subindo para fora do gabinete. Processador encaixado. Vamos ver agora encaixe de HD. Hoje em dia o pessoal não usa mais leitor de CD, né? Então, mas se tivesse, poderia encaixar o leitor de CD no encaixe SATA aqui. Ah, qual dos dois? Qualquer um, mas você vai ter essa informação aqui, ó, SATA 1, SATA 2. Você pode colocar no SATA 1 o HD, mas normalmente esses PCs mais atuais, em qualquer lugar que você encaixar, ele já reconhece o HD com o sistema operacional. Para encaixe aqui, a gente precisa de um cabo SATA. Cabo SATA, né? Uma ponta vai na placa-mãe e a outra ponta no HD. E só tem uma maneira de encaixar isso aqui. Se você olhar o encaixe, você vai ver que é tipo um L, um Lzinho. É um L. E aí você olha na placa, não tem outra maneira de encaixar, só tem uma maneira de encaixar. Então eu coloquei aqui, encaixado na placa-mãe. Colocando aqui, ó, encaixado. E aí, conectou direitinho, né? Faz aquela forcinha lá, tem que estar bem conectado. Nada na placa-mãe pode estar encaixado de qualquer jeito, tem que verificar se está tudo bem encaixado. E esse aqui é o cabo de dados. Você precisa de dois cabos para plugar um HD. O cabo de dados, porque a informação ela precisa sair do HD para chegar na memória RAM. E como é que ela vai fazer? Como é que vai ser feito isso? Através do cabo de dados. A placa-mãe se encarrega de enviar essa informação para a memória RAM. Aqui atrás da placa, ó, você vai ver que tem como se fosse ruas, avenidas, vielas, que é por onde vai passar a energia elétrica ou os dados a serem processados. Vamos pegar o HD. Aqui eu tenho um HD Seagate antigo, esse HD, 80 GB, esse é antigo mesmo.
80 GB, né? Normalmente os HDs aí de hoje você já compra aí num preço bom de 1 tera, 500 gigas. De 80 eu acho que nem fabrica mais. O tipo de encaixe dele tá aqui, ó. Então aqui, ó, cabo de dados, cabo de energia. Ele precisa de energia para funcionar. Cabo de dados, energia. Não tem como encaixar errado isso aqui. Então vou pegar aqui meu cabo de dados e vou encaixar no meu HD. Está encaixado. Vou deixar aqui a placa-mãe e HD encaixado. Vou deixar aqui. Outra coisa que é importante saber é o manuseio dos componentes. Esses componentes eles são muito sensíveis à energia elétrica. A nossa mão possui energia estática. Isso quer dizer energia elétrica parada. Se eu esfregar a mão aqui, ó, eu já gerei energia. Se eu tocar no componente, eu posso queimar ele. E a queima não é visível. Não dá para você sentir cheiro. Mas ele não vai funcionar. Mas por quê? Porque você estava com energia estática parada na mão, pegou de qualquer jeito na peça e queimou a peça. E você nem sabe que você queimou a peça. Então, por exemplo, memória RAM. Normalmente a gente pega assim, memória RAM. Evita de tocar aqui nos contatos, de tocar aqui nos bancos de memória, né? Essa memória não funciona mais, mas evita de tocar nos contatos ou nos bancos de memória aqui. Então, maneira correta, sempre na lateral. Na hora de encaixar, ó, pode pegar onde não tem nada, tá? Na hora de encaixar. Outra coisa que pode ser feita também para descarregar energia estática é antes de mexer em qualquer peça, você pega com as duas mãos em qualquer metal. Você já descarrega a sua energia estática. Então isso é importante. Não pode esquecer que você pode queimar qualquer componente do seu computador com energia estática, energia parada na sua mão, no seu corpo. Pessoal, outra coisa também, você pode ver que sobrou alguns conectores aqui da fonte, ó. Tem alguns conectores que sobrou da fonte. Esse aqui, ó, especificamente é para fazer alimentação de energia do processador. Você vai perceber que do lado do processador vai ter um encaixe para 4 pinos lá. Não pode esquecer de colocar isso aqui, senão seu computador não liga. Então você vai ver aqui, ó, do lado do seu processador aqui o encaixe, 4 pinos aqui, ó. Então você faz o encaixe, também não tem como encaixar isso aqui errado, só tem uma maneira de encaixar. Pronto, encaixadinho. Então agora a gente já tem fonte de alimentação de energia, alimentação de energia do processador. E aí você vai perceber que sobraram algumas pontas aqui, ó, da sua fonte. Não se preocupa com as pontas que sobraram, porque as pontas que sobraram são reserva. Para se caso você quiser colocar mais um HD, então você já tem conector de energia para conectar seu HD. Se eu quero colocar outro, tenho mais um conector de energia. Então eu tenho cabos, né, pontas reserva. Então não se preocupa com esses fios soltos, né, que fica dentro do computador, porque muita gente às vezes abre, né, o gabinete, fala: nossa, que monte de fio solto é esse daí? Normal, fio reserva para se caso você for colocar novos componentes. Outra coisa aqui, ó, instalei aqui o cabo de dados. Agora eu preciso colocar energia para o meu HD funcionar. Também não tem como encaixar isso errado. Vou conectar aqui.
Agora eu tenho cabo de dados, cabo de energia, cabo de dados para o HD poder passar essa informação para a memória RAM. E por sua vez a memória RAM passa informação para quem? Para o processador, ele processa e envia essa resposta para quem? Para sua placa de vídeo, para você ver essa resposta no seu monitor. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é para ajudar as várias pessoas que são leigas, né? Quer mexer no computador, mas não sabe, tem medo de queimar, tem medo que aconteça alguma coisa. Então, como a gente viu aqui no vídeo, se você tomar alguns cuidados, por exemplo, energia estática, não tem como você queimar seu computador. E tudo que você vai encaixar ali, só tem uma maneira de encaixar. Então não tem como encaixar errado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de visitar o canal para novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.